Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é sexta-feira, dia 22 do mês de janeiro, que em São Paulo é véspera de feriado, isso mesmo, porque dia 25, segunda-feira, é feriado, coisa maravilhosa, né? Feriado aí batendo a porta em São Paulo, tivemos aí na quarta-feira, dia 20, feriado no Rio de Janeiro, que é o dia de São Sebastião, né? E na segunda-feira, o dia do aniversário de São Paulo, que também é dia de Paulo Apóstolo também, né? Bom, o assunto não tem o que eu falar, né? Não há um outro assunto que eu não para falar, a não ser esse assunto aqui do aniversário de São Paulo. Me desculpe, pessoal de outras regiões do Brasil. Eu sei que eu tenho inscritos de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil também. Tenho um inscrito em Portugal também. Mas me desculpa ser barrista, mas eu não tenho como não falar de São Paulo 462 anos. Isso mesmo, nossa. Parece que foi ontem que São Paulo completou 450 anos. Eu lembro perfeitamente da comemoração dos 450 anos de São Paulo. Inclusive aqui a Avenida 23 de Maio ficou fechada. Imagina, você andar na 23 de Maio a pé, sem carro, sem porra, sem perigo nenhum. Isso foi possível acontecer uma vez só, que foi no dia 25 de janeiro de 2004. Eu tava lá, eles fizeram uma parada com 450 anos de São Paulo e montaram vários palcos e como falei, barracas no percurso da 23 de maio. Interditaram a 23 de maio e o povo foi passeando e desfrutando a cidade. Eu gostei muito dessa iniciativa da prefeitura na época, que era a Marta Suplicy a prefeita na época, mas eu adorei, né? E pena que, claro, que é muito inviável fazer esse projeto de novo, mas eu acho que tem coisas que tem que ser feita uma vez para poder marcar bem na história. Se você ficar fazendo isso todo ano, ele começa a chegar a um ponto de ser uma coisa muito corriqueira e você vai acabar meio que estragando essa comemoração. Eu acho que é um marco para marcar os 450 anos de São Paulo. Passando 12 anos, 462 anos de uma cidade que para mim é uma cidade que muitos amam, não só quem mora aqui, mas quem são de fora, que admira. Eu gosto quando quem é de outro estado admira São Paulo. E tem pessoas que odeiam. E uma coisa que me deixa irritado é que as pessoas que odeiam aqui, muitas moram aqui, né? Infelizmente eu vejo gente que aproveita, só vem para São Paulo para ganhar dinheiro, né? Tem gente que só acha que aqui é para você ganhar dinheiro e foda-se a diversão. E as pessoas vão nessas ideias em dizer que a cidade não tem atração nenhuma. A cidade tem. Só que, infelizmente, essa mídia que aí está, essa imprensa que aí está, que é uma das imprensas muito fracas, na minha opinião, que é a imprensa de São Paulo, não divulga a cidade do jeito que ela deveria ser divulgada. Acontece em São Paulo diariamente mais de 500 eventos. 500 eventos positivos. A mídia só dá destaque à desgraça, né? Não é a ocorrência de acidentes, trânsito não, porque isso eu acho que uma Rádio São Paulo tem a obrigação de fazer esse papel. Eu não estou falando de falar das coisas boas para falar de desgraça, né? Então aí eu crio uma impressão que aqui só tem, não, aqui tem muita coisa boa, até mais que ruim, entendeu? É que a mídia dá destaque a coisa ruim, né? Porque a mídia de São Paulo é sensacionalista, os jornalistas são sensacionalistas, são os lixo. Para falar a verdade, cada vez mais chegando jornalista novo e lixo de jornalista, né? Muitos vão no senso comum, muitos falam que o outro chefe fala, ninguém tem opinião própria, né? A gente vê que São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas está carente pelo menos na mídia radiofônica, né? Eu vejo, por exemplo, a Jovem Pan se destruiu, né? Era uma rádio que ela falava de São Paulo, ela tinha um amor por São Paulo. Depois mudaram o diretor e começaram a falar merda da cidade, começaram a ver a coisa política, né? Tipo, o pessoal mete o pau na cidade porque eles são a favor do governo estadual, PSDB, e falam mal da prefeitura do PT. Cria uma guerra política, isso não é legal, né? É politizar uma coisa, porque a São Paulo, Brasil, qualquer cidade do Brasil,
estão acima de política, acima de partido político, acima de tudo. Porque os partidos políticos vão passar, os políticos vão passar, mas a cidade não vai passar. Como diz o versículo bíblico, né? Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E isso é fato, né? E a cidade não passará, porque uma coisa que foi feita, uma forma física, né? Que foi feita pelo homem, ela não vai passar, né? Os homens vão passar, né? As ideias vão passar, né? Então eu acredito nessa ideia. Sobre a questão da cidade, é uma cidade que os problemas de São Paulo, curiosamente, que a mídia não aceite isso, os problemas de São Paulo são igualzinhos, ou até menor que outras cidades. O trânsito, eu vou dar um exemplo categórico do trânsito, que eu presenciei isso em outras cidades. O trânsito de São Paulo não é a merda, não é pior que o trânsito de uma outra cidade. Por exemplo, eu fui no Rio, conheço lá o Rio de Janeiro, e os próprios cariocas me disseram que lá, se caso tem algumas vias de lá, se caso acontecer alguma ocorrência, qualquer tipo de ocorrência, você não tem como fugir por uma via paralela, entendeu? Como aqui, por exemplo, você tem a Marginal Pinheiros, há um acidente gravíssimo na Marginal Pinheiros, mas aí você tem a Avenida das Bandeiras para dar uma fuga, para aquelas corredor norte-sul, você tem uma alternativa, mesmo que seja cheio, você tem alternativa. No Rio já é diferente. Você pega aquela avenida, aquela que vai da Zona Sul para Barra, aquela que passa por São Conrado e tal, eu não me lembro o nome daquela avenida, que inclusive passa por dois túneis importantes. Niemeyer, Avenida Niemeyer, se não me engano. Se caso acontecer uma queda, por exemplo, de um monamento de morro ou um acidente de carro ou de ônibus, aquilo trava. E você não tem como escapatória, porque lá é morro ou mar, você não tem como escapar. Uma coisa da Avenida Brasil, uma vez eu presenciei um acidente, eu estava indo para o Rio, na Avenida Brasil, ainda bem que o rádio de lá avisou, né, que teve um acidente de um ônibus e tal. E o problema, assim, é que o ônibus tem que seguir uma rota, tudo bem, mas o motorista tem que seguir em alguns bairros, que acaba indo para comunidades, e aí não tem acesso, porque é morro, entendeu? Em São Paulo, eu já vejo a história um pouquinho diferente da questão do trânsito. Então, se acontecer um acidente, por exemplo, na Avenida dos Bandeirantes, você tem que fugir na Ibirapuera. Tem alguns lugares que, por exemplo, você faz mais perifericamente, tiver um acidente, você está ferrado. Mas em São Paulo, a alternativa de trânsito é muito maior, né? E essa questão de falar que o trânsito de São Paulo qualquer cidade tá. Eu já fui em Curitiba, o trânsito lá é horrível. Não vou comparar com cidades do interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo é São Paulo, né? Hoje é a universidade da cidade principal do estado de São Paulo. Mas eu já fui em várias cidades, e eu simplesmente vi que o trânsito totalmente. Então é uma prerrogativa, é um fenômeno mundial, certo? Mas é uma dádiva de São Paulo, assim, que se você for para São Paulo e não ver uma coisa de funcionamento, não está em São Paulo. Porque eu como paulista, eu amo ver coisa de funcionamento, porque mostra que a cidade está andando, que as coisas estão acontecendo, que a cidade está movimentando, que a cidade está ganhando dinheiro, que a cidade está normal. Seria ruim se você ver menos carro e pouco trânsito, porque a cidade começa... Meu medo é esse. Mas se eu ver muito trânsito é porque a cidade está evoluindo, e muita gente gosta disso, né? Tem gente que xinga o estresse, não é estresse, é que faz parte da situação. Você mora numa cidade que tem mais de 10 mil habitantes, você quer o quê? Você vai ter que deparar com alguns problemas. E qualquer cidade do mundo também você vai deparar com o problema. O trânsito de São Paulo não é igual ao de Nova York. De Nova York, os nova-iorquinos são muito mais estressados que nós, mais violentos no trânsito. Isso é estudo que a mídia do Brasil aqui manipula, né, por causa do complexo vira-lata que o Brasil tem, né, que a gente acha que nós somos inferiores dos americanos, mas os próprios Estados Unidos confirmaram que os nova-iorquinos são mais violentos do mundo no trânsito, né, mas tudo bem. Também a gente nem sabe se é nova-iorquino, porque Estados Unidos é cosmopolita também, né, Nova York é cosmopolita, como São Paulo é. Falando de cosmopolita, São Paulo é uma cidade internacional, acho que é a cidade mais internacional do Brasil, na minha opinião. Porque aqui você tem estrangeiros, não descendentes. Em outras regiões do Brasil você vê muito descendentes, né,
japoneses, descendentes de italianos, descendentes de ucranianos, descendentes de poloneses, descendentes de tudo. Aqui você vê os próprios imigrantes, né? Você vê sírios, você vê muitos italianos, você vê muitos latino-americanos, bolivianos, paraguaios, peruanos. Tu vê muita gente pra cá, né? E no tempo pra cá os haitianos vieram muito pra cá. E eu vou falar uma coisa, eu gosto muito dos haitianos, eu acho os haitianos sensacionais. Muita gente, não sei porquê, xinga os haitianos, mas os haitianos são humildes. Eles vieram aqui com uma intenção boa de ajudar a família deles que estão lá no Haiti e que conseguir uma vida melhor. Estando no Brasil, que eles poderiam conseguir uma vida melhor, né? Então eu admiro os haitianos, eu vejo muitos haitianos por aqui. Eu gosto de ver, né? E o haitiano você já sabe, identifica que é haitiano, né? Mas por motivos que eu não vou falar aqui, porque as pessoas vão começar a interpretar errado, né? Infelizmente no nosso mundo aqui, né, tem muito haters, né? Agora descobri a palavra haters aqui no YouTube, e vão falar mal ao invés de falar bem. Então você vê muito estrangeiro, por exemplo, o bairro japonês, né, que é a Liberdade, coreano, você vê chineses, você vê estrangeiros sendo donos de lojas. Isso é importante. Sendo a cauda, né, aqui em São Paulo, né, que outros estados você não vê. Então a internacionalização de São Paulo mostra a cidade fascinante. Outra coisa também de São Paulo é moda. Aqui você tem uma liberdade de se vestir que é sensacional. Você pode vestir do que você for, que ninguém vai notar e ninguém vai te criticar. Só que as pessoas, que as velhas cacarentas aí, que gostam de falar mal da vez dos outros, mas isso é outro departamento, né? Isso em São Paulo tem menos. Mas é que é o motivo, o meu pai uma vez que ele veio para São Paulo, quis morar aqui, porque aqui você tem liberdade de se vestir. Então você pode se vestir mais simples, ninguém vai se notar, ninguém vai te repreender, né? Porque pelo fato que cada um cuida do seu lado, ninguém tem tempo de preocupar da vida dos outros. Estou falando do centro expandido, né, dos bairros centrais. Na periferia, essas ideias ainda continuam. Se vê que melhorou muito também, né? Esse não importadismo foi para lá também. Mas tudo bem, eu quero dar meus parabéns aos 462 anos da cidade mãe dos paulistas, da cidade de São Paulo. Desejo muitas felicidades, que a cidade só evolui e prospere muito mais, porque o mundo é uma transformação e as coisas têm que se transformar, não pode ficar do jeito que são, eles têm que se transformar e expandir. Isso que São Paulo está fazendo, vai fazer e fará. Abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, bom final de semana, até mais.